Nada sobre nós sem nós. Boa tarde. Boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde para você, meu amigo. E tá chegando a hora. Vai dar saudade, né? Vai dar muita saudade. Pois é, essa é a última. Essa é a última, é a sexta. Até deu uma viradinha de cabeça assim, que me diz, puxa vida, né? Essa é a última desta série de 6 lives sobre os marcos históricos dos movimentos de pessoas com deficiência aqui no nosso estado de São Paulo. Vai dar saudade? É, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Nossa saudade não vai ficar assim tão apertada por muito tempo, não. Tem uma ótima notícia para vocês. Então, confirmando, esta é a sexta e última edição desta série, que começou no dia 2 de setembro e termina hoje. E aqui temos conversado com representantes regionais dos movimentos sociais de pessoas com deficiência do nosso estado de São Paulo. Repito, última desta série. Fique ligada, porque o Chico Pirata agora no começo e eu lá no final desse nosso bate-papo de hoje, até às 18 horas, nós temos novidades, temos boas novidades. Então, é o seguinte, o nosso objetivo com essas conversas é abordar a organização dos movimentos sociais regionais aqui das pessoas com deficiência no nosso estado. Como o movimento se organizou em cada região do estado de São Paulo? Quais foram as primeiras associações? Como é a dinâmica desse movimento nos dias de hoje? Quais são suas pautas? Quais são os temas importantes? Quais são as grandes questões? Em cada live, estamos contando com a presença de um representante do Conselho Estadual para Assuntos da pessoa com deficiência aqui do estado de São Paulo, um representante de cada região do estado e um convidado da mesma região. Muito obrigado aos convidados de hoje, já vamos às apresentações. Primeiramente dizer que eu me chamo Marcos Aurélio de Carvalho, já as apresentações dos convidados. Eu me chamo Marcos Aurélio de Carvalho e descrevendo a minha imagem para pessoas cegas ou pessoas como eu que têm baixa visão, eu sou uma pessoa de pele branca, tenho 59 anos, estou usando cabelo curtinho, cortei recentemente com todos os protocolos para proteger da pandemia, né? Então, cortei recentemente, está bem curtinho, uso óculos, a lente do olho esquerdo é uma lente bem grossa, para a pessoa que tem 10% de visão no olho esquerdo, a lente do olho direito não tem nada, até porque nem é necessário, até porque eu nem tenho olho direito, é uma prótese estética desde que eu tinha 8 anos de idade, tenho 59 anos, é uma honra estar aqui com vocês. Nossos convidados de hoje, que já se apresentarão também e vão antes do primeiro bate-papo com a gente, vão descrever suas imagens também. Eulália Cordeiro, que vai contar com o guia intérprete Júlio Cordeiro, Luiz Carlos Lopes, Sandra Reis e, se a internet dela nos ajudar, teve um problema com a internet em São José do Rio Preto na quarta-feira passada, hoje de novo estamos tentando superar, Maureen Leão, de São José do Rio Preto. A mediação é comigo, Marcos Aurélio de Carvalho, e hoje contamos com as intérpretes de Libras, da língua brasileira de sinais, Thalita Messias e Nara Oliveira, que vocês que estão acompanhando esta série já conhecem. Como Thalita é quem está com a gente agora, deixa eu fechar o texto, abrir a imagem para ver se é ela mesma. Thalita, que está com a gente agora, eu vou descrevê-la para vocês. Thalita, intérprete de Libras, tem cabelo castanho, com luzes loiras, amarrado o cabelo com um coque alto. Tem pele clara, olhos castanhos, rosto e traços afinados, compleição física magra. Está usando uma blusa preta com mangas curtas. Está bem centralizada na tela e o fundo é branco. Daqui a pouco, dentro de mais ou menos 30 minutos, Nara Oliveira estará com a gente e aí eu vou descrevê-la também para vocês. Dito isso, vamos aos créditos aqui dessa equipe, porque nada é possível, 5 horas 4 minutos, 5 e 4, nada é possível sem equipe. A coordenação desse trabalho do Museu da Inclusão, aqui do Museu da Inclusão, nas lives que realizamos desde o dia 2 de setembro, a coordenação é de Júnior Nascimento e de Renata Citadin, e também de Carlos Prado. Produção Priscila Andrade. Equipe de apoio, os também competentíssimos Rodolfo Melo e Raíssa com um S só Reis. Raíssa Reis, chiquérrimo, como os S's em espanhol, que hacen el sonido de Raíssa, que uno solo S es necesario e é suficiente para hacérselo. Então, quem faz tudo isso que está acontecendo?
Quem faz? Abaçaí Cultura e Arte, nessa parceria fundamental com o Museu da Inclusão. Quer acessar? Quer acessar? Vou te ensinar. Muito fácil. Quer mandar mensagem para a gente? Dizer, tô acompanhando, Marcos. Mande para @Museu da Inclusão, se é no Instagram. Instagram, @Museu da Inclusão. Facebook, Museu da Inclusão. Olha como é que é fácil. Museu da Inclusão, Museu da Inclusão. Chico Pirata, presidente do nosso Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo, como de costume, faça as honras da casa e a saudação para os nossos convidados da sexta dessa série de lives sobre os marcos históricos do movimento social das pessoas com deficiência da região metropolitana de São Paulo. Claro, antes se descrevendo. Boa tarde, Chico Pirata. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcos, Thalita, Sandra, Eulália e Luiz Carlos. É muito bom estar novamente aqui com vocês. Boa tarde àqueles que estão nos vendo diretamente pelo Facebook, pelo YouTube. Eu sou uma pessoa de pele morena, cabelos e barbas grisalho, uso óculos com lente com aros avermelhados, visto uma camiseta cinza e a parede no fundo é um branco acinzentado. É muito gostoso, foi muito gostoso percorrer o estado de São Paulo, ouvindo as histórias do movimento nosso, né? Desde que ele começou e cada lugar começou num momento diferente, uma realidade diferente. Passamos pela região central, passamos pela Baixada Santista, passamos pela região de Presidente Prudente, passamos pela região de Bauru, passamos pela região de Barretos e São José do Rio Preto, e a região de Campinas, e terminamos agora com a região aí da Grande São Paulo, que é realmente onde muito da história do movimento das pessoas com deficiência teve início, e se não teve início, é onde teve a maior repercussão, né? Muitas experiências na região toda, não só na cidade de São Paulo, mas no Grande ABC, na região de Osasco, em muitos locais aí no entorno de São Paulo, muitas histórias para ser contadas pelo Museu da Inclusão, nessa parceria com o Conselho Estadual, o que nos honrou muito, nos honra muito. Creio que vai ser tão gostoso quanto as outras histórias. Ouvi as histórias da Sandra, ouvi as histórias da Eulália e ouvi as histórias e a grande experiência do Luiz Carlos. Portanto, sejam todos bem-vindos, devidamente apresentados. Passo a bola para o Marcos. Muito obrigado. Muito obrigado, Chico, muito obrigado mesmo. Essa sua saudação é muito importante para todos nós, porque, como você bem destacou, estamos falando aqui de uma parceria, né? O Conselho e o Museu juntos, Museu da Inclusão e Conselho juntos, construindo esta série. Pois é, gente, 17h08, foi a abertura mais rápida com toda essa, né? Com toda essa apresentação do que é o nosso trabalho, com a saudação do Chico Pirata. Chico, eu e você estamos ficando mais dinâmicos, rapaz. Tá reparando? Antes ele levava até 5h10 para fazer essa apresentação nossa, do que é a proposta, qual a saudação que você faz. E eu quero reforçar suas palavras também, dizendo o seguinte: nós do Museu da Inclusão temos a grande honra, e por isso agradecemos, a grande honra de contar com vocês. Sandra, Eulália, Luiz, contar com vocês, porque construímos juntos, estamos construindo juntos tudo isso. Essa é uma construção coletiva. E o nosso objetivo é fazer com que a história seja cada vez mais divulgada, preservada, com todos os detalhes. E ninguém melhor para contar esses detalhes do que vocês. E é por isso que eu vou fazer agora a primeira rodada com cada um de vocês, convidados e convidadas. Eu vou fazer pela ordem alfabética. E qual é a ideia? Eu registro aqui um pequeno currículo de cada um, né? E depois desse relato sobre o currículo, a pessoa se apresenta em 5 minutos. Se apresenta, se descreve em 5 minutos suas primeiras palavras sobre o tema de hoje. Então, Eulália Cordeiro, que conta com a
muito generosa, competente, talentosa participação do guia intérprete, que é o sobrinho dela, o Júlio Cordeiro, a quem nós também agradecemos. Eulália Cordeiro vai falar com a gente, ela usa o ampliador de áudio e também o apoio do Júlio. É pessoa com surdo-cegueira, com síndrome de Usher, tipo 2, e iniciou sua militância participando em plenárias e conferências, representando a pessoa com surdo-cegueira. Sua primeira participação aconteceu na Conferência dos Direitos Humanos nos âmbitos municipal, estadual e nacional. Com o passar dos anos, foi participando mais e mais das discussões e reflexões antes, durante e depois das conferências, né? Participava desses debates, dessas discussões, podendo, assim, compartilhar todo o seu aprendizado, participando cada vez mais ativamente dos conselhos municipais e estaduais. No Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, foi conselheira suplente, já usufruindo da acessibilidade, ou seja, contando com um profissional guia-intérprete subsidiado pelo governo entre os anos 2007 e 2009. Foi conselheira suplente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui da cidade de São Paulo entre os anos 2009 e 2013. Em 2015, de 2015 a 2017, conselheira suplente do Conselho Municipal de Saúde aqui da cidade de São Paulo, e de 2017 a 2019 foi conselheira titular. Atuou como conselheira do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Surdos-Cegos, assumindo neste ano de 2019, ano passado, o cargo de presidente desse mesmo conselho. Participa ativamente de conferências em diversas áreas como saúde, saúde da mulher, educação, vigilância em saúde e, em nível internacional, passou a integrar a equipe de auditores da World Federation of the Deafblind, que é a Federação Mundial de Surdos-Cegos. Isso em junho de 2018, gestão 2018-2021, portanto, está em participação, em pleno mandato nessa gestão. De 2018, desde 2018, participa do Grupo de Estudo e Pesquisa de Acessibilidade em Museus e atualmente é conselheira titular do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, o nosso Conselho Estadual para Assuntos das Pessoas com Deficiência. Eulália, é com você, é uma honra contar com você aqui, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Thalita, Chico, Sandra, Luiz. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa tarde também aos internautas que estão nos assistindo. Eu sou uma mulher com surdo-cegueira. Eu tenho a síndrome de Usher tipo 2, como o Marcos já falou. Eu não tenho visão nenhuma, só percepção de luz. Ouvido esquerdo é perda profunda e o ouvido direito é perda moderada. Aí eu consigo estar ouvindo vocês com auxílio de um fone de ouvido com uma fala ampliada e com auxílio do guia intérprete do Júlio. Eu estou vestindo um vestido rosa de renda, tenho cabelos curtos castanho, pele parda, e o motivo de eu estar de rosa é lembrando que é simbólica a cor, pelo meu Outubro Rosa, né? Um mês de conscientização do câncer de mama, e está aí incentivando as mulheres e homens também, né, que sabemos que câncer de mama também tem no homem, para estar fazendo essa prevenção. Estou muito feliz de estar aqui hoje nessa live, porque é de extrema importância mesmo, como reforçando o que o Chico falou, né? São Paulo, capital, imenso patrimônio, várias histórias a ser contadas, e está levando a um público que, principalmente aqui a região que eu moro, sul de São Paulo, periferia, poucas pessoas sabem, por exemplo, da existência de várias associações e principalmente de um conselho municipal, conselho estadual. Então, temos que estar levando para esse público informações que eles possam estar buscando de direito deles através da política pública. É isso, gente. Muito obrigada. Certo, Eulália, muito obrigado. Estou aqui com o seguinte aviso. Realmente continuam os problemas técnicos com a internet da Maureen,
portanto, a convidada Maureen teve problemas técnicos novamente, infelizmente não poderemos contar, tem a ver com internet, gente, esse negócio de banda larga de internet está dando um nó lá no nosso contato com São José do Rio Preto. Mas os demais todos estão aqui e vamos dar sequência a esse nosso bate-papo. Ok, na ordem alfabética, vou agora com Luiz. Vamos contar um pouquinho sobre o Luiz Carlos Lopes. Luiz Carlos Lopes, para quem ainda não conhece, é jornalista formado pela ECA USP, a nossa querida Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, na qual não fui aluno, mas já participei de muitos eventos, Intercom e outros mais. Eu tenho a grande honra de conviver com queridos amigos na ECA USP. Luiz tem especialização em gestão pública pela FESP, foi secretário adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo nos anos 2017 e 2018, e coordenador de programas do mesmo órgão entre 2012 e 2015, no qual desenvolveu projetos nos campos de direitos humanos, prevenção à violência e cultura. É analista de políticas públicas e gestão governamental da Prefeitura de São Paulo. Atualmente ocupa o cargo de diretor de Planejamento e Gestão de Política de Atendimento na Secretaria de Inovação e Tecnologia. É mestrando do Diversitas, Núcleo de Estudos de Diversidade, Tolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo, nossa querida USP. Luiz Carlos, fique à vontade, 5 minutos, a palavra é sua. Vamos falando aí, né, Luiz, sobre marcos históricos, sobre a história dos nossos movimentos. Boa tarde, prazer estar com vocês. Abraço, Marcos, Thalita, Sandra, Eulália, Chico. Eu acho que quando me convidaram, eu agradeço o convite para estar aqui falando hoje. Acho que seria um pouco pretensioso querer contar a história do movimento das pessoas com deficiência em toda a região metropolitana de São Paulo. Mas eu acho que a gente podia destacar alguns pontos que são interessantes, porque essa é uma construção coletiva que ela começa lá nos fim dos anos 70, né? E que ela tem, claro, vários atores. Você tem uma vertente, acho que são várias vertentes que compõem essa gênese do movimento social. É claro que tem todos os antecedentes, mas se a gente se localizar um tempo lá nos anos 70, finzinho da década de 70, a gente vai saber que vai lembrar que você tem uma vertente muito forte ligada às próprias instituições, né? Então você tinha a fala terceirizada, vamos dizer assim, né, da pessoa com deficiência, que gradualmente foi se transformando, os movimentos sociais ligados muitas vezes à igreja, no caso da fraternidade cristã, que é um dos movimentos muito importantes, foram se consolidando, outras lutas mais com base nas necessidades concretas de bairro, de acesso ao metrô, por exemplo, né? Tem fatos históricos ligados ao início da acessibilidade do metrô, como uma invasão de cadeirantes, exigindo acessibilidade, porque você não conseguia passar nas catracas, né? Você tinha que passar por cima das catracas. Uma vez, 2 seguranças foram levantar minha cadeira para passar por cima da catraca, um deles começou a suar, parecia que ele ia ter um infarto, né? Parecia que eu ia cair lá de cima. Mas antes disso, as pessoas já brigaram e conseguiram isso, fazendo uma invasão ao metrô. Então você tem vários marcos. Por outro lado, você tem também uma vertente ligada mais ao pensamento intelectual de esquerda, que vem dos movimentos estudantis. Dentro da USP você tinha os primeiros grupos de universitários com deficiência se organizando, exigindo a adequação da própria Universidade de São Paulo, e tudo isso foi meio que amalgamado, amarrado no Ano Internacional da Pessoa Deficiente, na época, né? Colocado da ONU em comecinho dos anos 80, que trouxe o tema mais à tona, aí pessoas repercutindo isso, tanto na mídia quanto no meio acadêmico, né? Então, nós temos exemplos concretos de pessoas
que ajudaram a criar esse caldo de cultura, vamos chamar assim, com várias fontes colaboradoras, que desembocou na criação e no crescimento do movimento social das pessoas com deficiência. Não só aqui em São Paulo, mas também no entorno. Aqui não dá para deixar de citar, por exemplo, hoje, a região do ABC, em que no âmbito do consórcio intermunicipal você tem ações ligadas à temática da pessoa com deficiência, coordenadas. Acho que o grande desafio para a região metropolitana é equilibrar as conquistas, equiparar um pouco as conquistas que os vários municípios da região têm. Então, acho que é um desafio grande, que acho que o Conselho Estadual pode ajudar bastante, no intercâmbio de ideias, na proliferação de políticas parelhas entre municípios diferentes, essa transferência de tecnologia social, do conhecimento de um município que já avançou mais, que tem uma secretaria, que tem uma coordenadoria específica com conquistas, né? Acho que o grande desafio é a gente fazer com que as instâncias ligadas à pessoa com deficiência desses municípios de uma região metropolitana construam uma unidade e principalmente uma troca aí de conhecimento, um bate-papo, né? Um bate-bola concreto em cima de políticas públicas. Fechando e invertendo a questão, eu não me descrevi, eu sou um homem branco, de 58 anos, sou cadeirante, tetraplégico, estou usando uma camisa branca, estou com o cabelo bem comprido por causa da pandemia, uso bigode, cavanhaque branco, o bigode ainda um pouquinho preto, e estou com óculos redondo. Atrás de mim tem uma parede laranja, com alguns quadros, com 4 quadros, todos com a temática de bicicletas. Que legal. Eu inverti o processo, mas é isso. Tá ótimo, Luiz. Já eu volto com você. Uma explicação não só para você, para a Sandra, para a Eulália, e para todos que estão nos acompanhando agora, não estranhe se de vez em quando fica aparecendo aqui minha testa, meu cabelo. Não é que eu quero fazer close de testa, close de cabelo, não. É que para ler as mensagens de vocês no Facebook, eu preciso abaixar, porque eu sou baixa visão. Eu vou fazer aqui, estou audiodescrevendo, estou aproximando, nesse instante só aparece a minha testa, porque é uma forma de eu conseguir ler. Por exemplo, que já estão na página do Museu da Inclusão. Por exemplo, Dina Pedrosa diz: olá, pessoal, o memorial eu amo aqui, agora somos Museu da Inclusão, e botou palmas. Somos Museu da Inclusão? Palmas, 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 exatamente. Seja bem-vinda, Dina. Maria do Carmo Viana diz: boa tarde, pessoal. Marcos, como é que você está lendo tudo isso? Com a carinha encostada na tela, só assim que eu consigo ler, porque eu tenho 10% de visão. Mas onde é que você está lendo isso? Eu estou lendo na página Museu da Inclusão. Museu da Inclusão, você vai lá no Facebook e pode mandar a mensagem, que essa está abertinha para mim. A do Instagram, como é que o pessoal está fazendo? Quem receber na equipe de produção nossa, passa para mim por uma lista operacional do WhatsApp que nós temos e eu leio aqui, tá bom? Então, as do Instagram, o pessoal da produção passa para mim, eu leio. As do Facebook, Museu da Inclusão, estou lendo aqui no ato para vocês. Vamos com Sandra? Isso, Sandra Reis, militante de referência dos movimentos de pessoas com deficiência aqui no estado de São Paulo. Foi presidente do Conselho Municipal de São Paulo, integra diversos comitês e comissões e é formada em Direito pela Unifesp. Foi presidente e conselheira municipal da pessoa com deficiência aqui em São Paulo. Sandra, fique à vontade, 5 minutos, tema livre nessa primeira rodada. Sandra, me ouve? Opa, boa tarde, Marcos, prazer em conhecê-lo. Boa tarde, Luiz, vamos para os cavalheiros. Boa tarde, Thalita, beijos no coração. E boa tarde, Lala e Julinho, que eu sou fã de carteirinha desses dois, tá? É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, tá? Para a gente poder dar
lembrança, ou tentar trazer a lembrança, né? Os momentos dessa luta da pessoa com deficiência, do movimento de pessoa com deficiência, assim como o Luiz disse, jamais a gente vai querer tomar posse da história da pessoa com deficiência aqui em São Paulo, porque a gente não vai conseguir de forma nenhuma. São muitos atores, são muitas pessoas maravilhosas criaram, começaram, estão aí na caminhada, nessa luta, né? Eu vou fazer no meio agora a parte que o Luiz fez no final. Eu sou a Sandra Reis, sou uma senhora de pele clara, cabelo bem curtinho, estou com uma blusa cinza com desenho geográfico em preto, vermelho e de fundo uma parede branca. E, assim, me sentindo maravilhada com essas lives. Para isso prestou essa pandemia, tá, gente? Porque a gente está conseguindo se comunicar, assim, matar a saudade dos amigos, né, através dessas lives, e falar principalmente daquilo que importa para a gente, a história da pessoa com deficiência, né? Que aqui na minha região, que eu sou da região oeste, aqui do Butantã, quase divisa, quase caindo para dentro de Osasco, e aqui na minha região, essa luta começou na década lá de 75 para 80 e até 92, e eu comecei em 79 como militante, né? Mas eu comecei solitária, porque eu tive um filho com deficiência, eu ainda não era deficiente. E eu comecei na militância solitária. Até 1987, eu não conhecia ninguém mais de deficiência, porque a gente ficava escondido, né, dentro de casa. Foi quando eu conheci o trabalho de RBC da USP, e estava aqui na minha UBS, aqui no Jardim da Abril, e eu entrei como voluntária para a gente fazer o levantamento de pessoas com deficiência na região. E aí eu me envolvi e passei a conhecer as pessoas com deficiência que tinha no meu bairro, passei a conhecer o programa de RBC, né, que é Reabilitação Baseada na Comunidade, que é um programa do Grupo de Terapia Ocupacional da USP, com a doutora Fátima Oliver e a Marta Ock, e entrei como voluntária, me apaixonei e me vi, sabe, dentro do movimento e buscando pessoas com deficiência, tentando tirá-las de casa de uma forma assim, que como eu não conseguia me comunicar, nem ter amigos para me comunicar a respeito da deficiência do meu filho, eu comecei a lutar por todos aqueles, até que a situação se inverteu, e em 90 eu comecei a sentir os sintomas de uma doença rara, degenerativa, que é a espondilite anquilosante, né? E ela começou a progredir, até que hoje em dia eu estou na cadeira de rodas, tenho baixa visão, sou amiga aí do companheiro Marcos, tenho baixa visão, e me dediquei desse tempo para frente, então, mais ainda, porque eu passei a conhecer os dois lados, da mãe com deficiência, os três lados, ou seja, né, a mãe de pessoa com deficiência, a pessoa voluntariado que acompanhava as famílias de pessoa com deficiência e pessoa com deficiência, logo depois. Em 2007, eu conheci essa pessoa maravilhosa, que é a Eulália. Foi a primeira briga que eu entrei, gente, eu me apaixonei. Nós estávamos numa conferência onde nós não tínhamos uma acessibilidade, nada de acessibilidade. Estávamos eu e o Galeno no Conselho de Saúde de São Paulo, e a gente não tinha acessibilidade nenhuma, e me aparece Eulália e mais uma outra pessoa, eu acho que era a Cláudia Sofia, se eu não me engano. Surdo-cega, sem nenhum tipo de acessibilidade para ela. O que aconteceu? Juntamos todos os deficientes que estavam, naquela época, éramos em 8, para brigar, para conseguir intérprete para a Eulália. A Eulália foi etapa municipal, estadual, e fomos para a nacional. Com quem?
com a nossa amiga Elza Basílio como intérprete voluntária, tendo que pagar diária e tudo, porque eles não forneceram acessibilidade. Fizemos uma carta, entregamos em Brasília, sabe? E esse movimento, gente, sinceramente, me trouxe assim, me revigorou, sabe? Falou, não, é isso que eu quero, eu vou brigar, porque assim como eu sofri com meu filho, até os 19 anos dele, sem nenhuma amizade, sem ninguém para me dar o apoio, eu falei, não, agora eu entro nessa luta e entro para valer. E estou aqui até hoje. E olha, vou te dizer, conheci pessoas maravilhosas, pessoas assim, os jurássicos, como diz o Júnior, né? Gilberto, Dr. Baggio, sabe? Carlos Alberto, Galdino, pessoas que, olha, me ensinaram muito, estão no meu coração e que me auxiliaram principalmente a caminhar e a ter os amigos que a gente tem hoje em dia, porque nós somos não só amigos, mas como se fosse uma família. A gente pega a dor do outro para a gente e vai à luta. É isso, gente. Uau, muito obrigado, Sandra. Gente, 17h31. Dois recados. Primeiro, tá quente a beça, né? Chegou a fazer 36 graus, com umidade do ar de 21, por volta de 2h40, 3 da tarde. Agora caiu um pouquinho a temperatura, mas está muito quente, por isso que eu estou suando aqui. E ainda bem, subiu um pouquinho a umidade do ar, a umidade já está superior a 38, umidade do ar, que ainda é uma umidade muito baixa, e a temperatura segue muito alta, 32 graus. 32 graus nem é tão calor para a terra em que eu nasci, mas eu já estou muito mais adaptado aqui a São Paulo, depois de 13 anos aqui em São Paulo, eu já me considero, e com muita honra, um paulistano, e nós estranhamos, né, quando fica assim, essa coisa louca da temperatura. Então, só para justificar por que alguns de nós estão com aparência de suor. E segundo recado é que chegou o momento de fazer aquela substituição, né, como anunciam costumeiramente os narradores de futebol, né, ou aqueles sujeitos dos microfones dos estádios, né? O Pacaembu informa, né? Sai Thalita Messias, entra Nara Oliveira. Quem é vidente, quem enxerga, percebeu aí que já foi providenciada por nossa equipe técnica, sempre muito atenta e muito dinâmica, com o Rodolfo, com a Raíssa e toda a turma, a substituição. E como agora, eu já digo muito obrigado, Thalita Messias, como agora nós contamos com Nara, nada mais justo, com todos vocês que estão nos acompanhando, do que descrever Nara. Nara é uma mulher cis, de pele clara, cabelos castanhos em coque, e está com uma camiseta preta, sem manga, e atrás dela um fundo branco. Está descrita a nossa Nara Oliveira, que está aqui com a gente desde a primeira live desta série, essa competente equipe. Sandra, Eulália e Luiz, vocês, na primeira resposta, isso foi ótimo, isso não é um problema, isso ao contrário, isso é uma solução. Vocês anteciparam alguns dos tópicos. É ótimo, porque a gente ganha tempo. Vocês anteciparam. Então, a primeira pergunta, alguns de vocês já responderam em parte, mas eu quero que vocês tragam outros detalhes. A gente sempre pergunta isso aqui, que é, como tudo começou? Quer dizer, qual foi aquele marco inicial? Já que esse é o nosso tema, né? Marcos iniciais dos movimentos. É curioso, gente, que nessas 6 lives, em algumas cidades, o marco inicial foi uma pessoa. Uma pessoa que ficou inconformada com a não inclusão numa escola, ou com a não inclusão num desporto, numa prática esportiva. Ou em outras cidades, o marco inicial foi a criação de uma entidade de assistência, ou uma escola especial, foi a inauguração de alguma instituição. E no caso de vocês, o que podemos chamar de marco inicial? E aí vale a pena vocês reprisarem de que parte da cidade de São Paulo ou das cidades da região metropolitana vocês estão falando, para que o nosso ouvinte, telespectador, possa entender em que contexto dessa região tem esse marco inicial. Você, Eulália, o que podemos chamar de onde você está, em qual parte da cidade ou região metropolitana, e o que podemos chamar de um marco inicial? É o seguinte, eu estou na zona sul de São Paulo, Campo Limpo, né? Mas eu vou começar um pouquinho mais lá atrás, porque eu colhi essa parte que a Sandra e o Luiz comentaram, né?
A minha primeira reabilitação foi pela Fundação Dorina Noil, que todos conhecem, passei pelo Laramara. Então, como disse o Chico, as histórias temos muitas, patrimônios tem vários, né? Marcos históricos. E eu iniciei minha militância realmente lá em 2005, quando eu conheci o Grupo Brasil de Apoio aos Surdos Cegos, que fica na Vila Mariana, né? Eu fui para o Grupo Brasil encaminhada pela psicóloga do Laramara, porque até então eu sou surdo-cega e tenho mais 2 irmãos. Na época éramos 4 irmãos surdos-cegos, com a síndrome de Usher tipo 2. A minha irmã faleceu em 2010, mas em consequência de um câncer. Então, o que acontecia? Dentro da Fundação Dorina, da Laramara, eu conheci mais pessoas, baixa visão, cego, e no Laramara até com múltipla deficiência, mas, porém, nunca tinha conhecido uma pessoa com surdo-cegueira. Eu achava que só existíamos nós 4, pessoas com surdo-cegueira. E aí, como eu disse, em 2005, eu fui para o Grupo Brasil, encaminhada até por outra associação de audiovisual, que foi a DEFAB, né? Porque a DEFAB só atende crianças pequenininhas com surdo-cegueira e múltipla deficiência. No Grupo Brasil, quando eu entrei em 2005, estava acontecendo um curso de gestão de associação. Eu fui convidada pela Cláudia Sofia para participar desse curso, né? E foi aí que eu vim entender o que era uma associação, as políticas públicas, como trabalhar, porque, como eu disse até então, eu vivia fechada, como a Sandra falou, em casa e achando que era só nós 4 surdos cegos, né? E lá no Grupo Brasil eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas com surdo-cegueira, entre elas a Cláudia Sofia, o Carlos Jorge, o Carlos Roberto e alguns amigos que também já nos deixaram, né? E fazendo esse curso, em 2006, uma das profissionais do Grupo Brasil era conselheira no Conselho Nacional de Saúde, a Lília Giacomini, e ela sabia do trabalho do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência daqui de São Paulo. Aí, como eu identifiquei trabalhar com políticas públicas, que eu gostaria muito de estar levando todo esse conhecimento para as pessoas, não para pessoas surdo-cegas, mas para um todo, pessoa com deficiência no geral, a Lília me levou em algumas plenárias, no qual eu participei, e foi quando eu já conheci logo de cara muitos militantes, como a Sandra falou aí, pessoas maravilhosas que me ajudaram na época, o Gilberto, a Jo Nunes, o Galeno. Em 2006 eu ainda não conhecia a Sandra, né? Só vim conhecê-la em 2007, como ela citou, na Conferência de Saúde, que foi essa luta imensa para acessibilidade, mas, graças a Deus, tivemos o apoio da Sandra e da Delegação de Pessoas com Deficiência de São Paulo da época, né? E dentro do Grupo Brasil, eu sempre procurei, junto com outros profissionais, projetos, estar trabalhando mesmo a parte de inclusão e a parte de trazer a visibilidade da pessoa com surdo-cegueira, porque são vários tipos de surdo-cegueira. Tem uma surdo-cegueira adquirida e a congênita. A adquirida é igual ao do meu caso, a fala ampliada, o caso da Atadoma, nós já tivemos uma outra língua, o português. E no caso da congênita, é surdo-cegueira total. E aí, não tínhamos o profissional de intérprete reconhecido, era bem invisível mesmo. A sociedade desconhecia a pessoa com surdo-cegueira. Então, o meu trabalho foi focar em das propostas foi que o guia intérprete fosse reconhecido como um profissional. Graças a Deus nós conseguimos isso, né? Com o tempo veio a Central de Libras e incluiu o guia intérprete também. E, enfim, temos uma série de conquistas, mas também precisamos avançar, né? Uma das minhas lutas, quando eu digo luta também agora, enfatizando na especificidade da pessoa com múltipla deficiência sensorial, né? Que principalmente as crianças, que a Sandra depois pode até comentar, porque ela sabe que temos aí um trabalho imenso da própria Sandra Reis, da Maria de Fátima Lima, a Fátima, né? Que trazer trazer as conquistas e
trazer uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, que no momento está faltando, principalmente dessa de pandemia, está se faltando alimentos para aquelas pessoas que mais precisam que tem esse alimento. A Sandra pode explicar depois, desculpa, gente, eu estou nervosa, mas a necessidade desse pessoal. E também a dificuldade dessa pandemia, que a mãe, que tem uma criança com múltipla deficiência, sai de casa em busca dos seus direitos. Se ela não tem nenhum transporte, não tem nem como sair de casa, fica muito difícil, né? Então, o marco histórico mesmo é a partir do Grupo Brasil, que eu vou por conselho, principalmente o Conselho Estadual, lá em 2007, que eu entrei para representar o Grupo Brasil de Apoio Surdo Cego. Nessa época, eu fiquei muito assim, meu Deus, como eu não sabia quase nada, como que eu ia enfrentar um conselho e trabalhar políticas públicas, sendo que praticamente eu não ouvia direito e não enxergava, como que eu ia poder ajudar pessoas com deficiência. Mas nessa época eu conheci também um saudoso José de Oliveira Justino, o doutor Justino, que muito, muito, muito me ajudou. Foi um dos professores. Eu cheguei a conhecê-lo na Fundação Dorina, mas não tinha muito contato com ele. E foi a partir de uma conversa que eu tive com ele que ele me incentivou, que eu saí como a quarta suplente nessa época. Aí eu fui conversar, ele, Eulália, você não se preocupa. Se você está me dizendo que você não sabe nada, você vai vir aqui para aprender. Você vai me prometer que você vai participar de todas as reuniões e você vai aprender e você vai chegar um dia a ser titular. E graças a Deus eu consegui. Agradeço muito a Deus. Agradeço a vários amigos, que eu for falar o nome de todos aqui, eu tenho medo de pecar, ficar alguém para trás, mas todos que me conhecem sabem da minha luta e eu quero mesmo é melhorar a qualidade de vida para todos, pessoas com deficiência. Muito bem, Eulália. Nossa, é uma história de aprendizado para ensinar. É uma história de quem aprende e multiplica o saber. É assim que eu defino o que você acaba de contar para a gente, Eulália. Você é uma multiplicadora do que você aprendeu. É uma honra contar com vocês todos aqui, né? Com vocês todos convidados. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens. Jone, eu acho que essa é a pronúncia do nome dela, Johnne, Nery Lin, dizendo: oi, gente, boa tarde a todos. Está adorando participar da live. Dina Pedrosa completou dizendo assim: vou chamar um grupo para cá. Eles têm que assistir essas lives, gente. Vou até mandar um coraçãozinho aqui para você, Dina, uma curtida. Ó, cada vez tem que assistir. Eu não sei de que grupo ela estava se referindo. E ela completa: Eulália, saudade de estar em seminários com você. Ó, Dina Pedrosa, viu, Eulália? Mandou aqui na nossa página no Facebook, Museu da Inclusão. Esse é o nosso Facebook, Museu da Inclusão. Instagram, Museu da Inclusão. Facebook, Museu da Inclusão. Acostume-se com essa marca, acostume-se com esse nome. É para valorizar e preservar nossa história de São Paulo, das lutas inclusivas. Museu da Inclusão. Ó, a gente, sua camisa e sua testa também pelo Museu da Inclusão, porque está bem calor aqui, mas a gente faz isso com muito amor. Luiz, agora é com você. A pergunta é essa. Primeiro, fale com os nossos telespectadores e ouvintes de que região da capital ou região metropolitana você está falando, e o que você chamaria de marcos iniciais, completando parte do que você, de certa forma, já disse na sua fala inicial. Bom, eu sou da Zona Leste, aqui de São Paulo, na região do Alto da Moca, Vila Diva, e na minha infância, a Zona Leste não tinha nenhum recurso especificamente voltado para pessoas com deficiência, e que eu saiba, ou que a minha família soubesse, na época nem grupos de pessoas com deficiência ou familiares, grupos de apoio. Né? É interessante a gente falar para as gerações mais jovens que o poder público naquela época ele era totalmente ausente, né, na oferta de serviços para pessoas com deficiência. É como se eles só soubessem trabalhar com crianças, com adultos, com pessoas que não tinham deficiência. Então, não, tem deficiência? Isso é lá com
a entidade específica. Então, eu, por exemplo, tive que fazer fisioterapia, inicialmente no SESI, depois na ACD, e aí eu entrei na escola também da ACD, só com crianças, ou seja, um ambiente totalmente excludente, né? E não dá para a gente falar sobre isso sem comentar o Plano Nacional de Educação Especial, que foi recentemente divulgado, né? Trazendo algumas ameaças concretas à educação inclusiva. Acho que a gente não pode ser irresponsável de participar de um encontro como esse, em que talvez milhares de pessoas aí estejam assistindo, ou centenas, enfim, sem tocar nesse assunto. É um tema polêmico, eu sei, mas a gente não pode abrir o flanco para que a inclusão haja retrocessos, né? na inclusão, até porque eu vivenciei esse período, né? Tive que fazer uma trajetória para depois entrar numa escola regular, né? Com todos os problemas, defasagens decorrentes disso. Mas não havia, eu morava na Zona Leste e tinha que atravessar a cidade até a Vila Clementino para ter aula e fazer fisioterapia na ACD. Só depois é que foi instalada uma unidade também da ACD aqui na Moca, né, mas mais na região central da Moca. Enfim, eu tinha que acordar às 5 da manhã, com 6 anos de idade, eu tinha que acordar mais ou menos 5 da manhã para poder entrar na escola às 7, né? Porque a perua passava pegando várias crianças para ir até a Vila Clementino. Então, realmente, a Zona Leste não era uma referência. A primeira referência que eu tenho na região de algum tipo de atividade, de ações ligadas à pessoa com deficiência, foi quando eu fui convidado para reuniões da FCD, da Fraternidade Cristã de Deficientes, numa igreja chamada Santa Marina, uma igreja católica, chamada Santa Marina, aqui na Zona Leste, com a Dona Maria de Lourdes Guarda, né? Saudosa, que é uma referência histórica aí, do movimento. Então foi a primeira vez que eu tive alguma referência na Zona Leste vinculada a movimentos da pessoa com deficiência. Eu acho que, como a gente estava conversando, né, a Sandra também disse isso, não dá para a gente querer aqui, ainda mais porque estamos falando de capital, querer dizer, não, tudo começou a partir de tal coisa, ou tal data. Mas, então, acho que a gente acaba falando um pouco de como as coisas começaram para você, né? Então, eu tive essa experiência de atravessar a cidade para poder ter acesso a algum recurso. Mais tarde, comecei a ter alguns contatos com pessoas que participavam de movimentos. Na universidade também, né, houve alguns contatos com universitários com deficiência, mas também com um viés um pouco religioso e tal. Mas eu acho que o que eu queria citar, é que o grande momento, para mim, foi um vislumbre do movimento colocado em prática e uma personalidade que me marcou muito, foi quando eu conheci o Luiz Baggio. Né? Por quê? Porque, na época, eu já era profissional, eu já era um jovem jornalista, cobrindo uma área de cultura. Então, eu fui fazer uma reportagem sobre editoras, sobre o mercado de livros. E agendei com um dono de uma editora e fui até lá fazer entrevista. Quando eu chego, eu entro com cadeira de rodas na sala dele e ele estava lá sentado também na sua cadeira de rodas. E nós dois conversamos sobre o mercado editorial sem falar uma palavra sobre a nossa deficiência. Né? Depois, quando a entrevista acabou, eu saí, ele veio atrás, ele também embarcou no carro dele. O carro dele já era adaptado nos anos 80, meados dos anos 80. E aí é como se tivesse caído uma ficha
para mim, em dose dupla. Então, primeiro, né, eu não estou sozinho. Tem vários profissionais com deficiência atuando no mercado, e o fato deles estarem atuando no mercado não exclui a possibilidade de eles também terem uma militância, ou até em contrário. Eu acho que o fato de você conseguir se colocar na sociedade te dá até uma voz amplificada para ter essa militância. Né? Porque durante muito tempo parecia que, por estarem excluídos, sobretudo do mercado de trabalho, a gente até brincava que tinha muita gente que era deficiente profissional, né? Só vivia trabalhando com coisas ligadas à deficiência, etc. E parecia que era uma militância que não era tão respeitada, pelo fato de eles não terem uma colocação profissional, etc. O que indica uma distorção clara, né, na visão da sociedade, de que você só tem validade, você só merece uma política pública se você for produtivo, se você for consumidor. Né? É claro que é importante você ser produtivo, é claro que é importante você conseguir consumir, mas o teu valor como ser humano não está no consumo, não está no fato de você ter rompido as barreiras que te colocavam. Essa coisa de ser exemplo de superação é uma grande bobagem. E a gente tem que lembrar disso. A gente tem que falar. A gente não pode assumir esse discurso de exemplo de superação. Porque quando você se assume como um exemplo de qualquer coisa, você está desmerecendo pessoas que não conseguiram e que não conseguem superar barreiras que são enormes para elas. Barreiras que são impostas pelo meio. Então é muito importante a gente repisar essas coisas. E quando eu conheci o Baggio, sem a gente tocar no assunto, sequer falar sobre isso, foi um momento de virada. Foi um momento muito marcante para mim, e eu acho que para muitas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer, né, pessoas como ele, como a Dona Maria de Lourdes, enfim, com esses históricos aí do movimento. Certo. Luiz, nossa, fico muito feliz de ter ouvido tuas reflexões sobre o decreto. O museu que preserva a luta dos direitos deve ser também um espaço de provocações desse debate. Eu, como defensor da educação inclusiva também que sou, e falo nesse momento em nome de toda a equipe do Museu da Inclusão, temos na nossa programação uma live prevista sobre esse tema, Luiz, porque realmente o Museu da Inclusão não pode ficar fora desse debate. Aqui é um espaço de reflexão, de troca de ideias. Você que está acompanhando a gente no Facebook, no Instagram, fique de olho, fique ligado, fique monitorando essas informações sobre a live a respeito desses temas super atuais. Gente, nós estamos com o relógio correndo. Eu falei para vocês fora do ar, né, que o tempo nem parece, né? Quando a live é boa, o tempo passa correndo. Então, Sandra, agora é a sua vez. Sandro, o que eu quero que você diga é o seguinte, como também Eulália e Luiz fizeram. Eulália falou que é da Zona Sul, contou as histórias, Luiz falou que é do Alto da Moca, nós falamos de Alto da Moca, me lembro da rua Chá de Frade, lá onde mora meu querido amigo jornalista, radialista e professor Álvaro Bufará. Um abraço, Álvaro, sei que você está acompanhando aí no Alto da Moca também nosso bate-papo. Sandra, a ideia é contar qual é a sua região da cidade de São Paulo ou região metropolitana que você mora e tentar localizar um marco inicial, seja uma pessoa, ou um evento, ou uma associação. Como que tudo começou, Sandra? Sandra, você me ouve? Aqui, Museu... Olha, eu sou aqui da região oeste, Isso. como eu já disse, né? Do fundão do Butantã. Tá, agora está ótimo, agora está ótimo. Então, oeste... Oi, tá me ouvindo? Bem, muito bem. Então, tá me ouvindo? Muito bem, estamos te ouvindo muito Tá me ouvindo? Muito bem, muito bem. Ah, tá. Você, Zona Oeste, o Luiz, Zona Leste, Olha, e a Eulália. Pode falar. Então,
Aqui na Zona Oeste, uma coisa marcante que aconteceu com as pessoas com deficiência foi o primeiro fórum de pessoas com deficiência aqui do Butantã. E esse fórum que foi criado também nessa época, 80, 87, e esse fórum continua até hoje, e quem coordena ele é o Gilberto, né, o Gilberto Fracheta. E depois desse fórum, uma coisa marcante mesmo foi quando eu conheci o conselho. O Gilberto já estava com o pessoal lá no conselho, em 92, né, na fundação, e depois, quando ele começou na Retortas, que nós fomos para Retortas, o Gilberto, inclusive, era presidente, e eu conheci o conselho. Gente, é indescritível a alegria que eu tive de ver aquele monte de gente com deficiência na rua, mães com seus filhos, eu que tinha passado a maior parte do tempo segregada com o meu. Nossa, para mim foi uma alegria muito grande, eu fiquei emocionada, eu olhava aquelas pessoas e eu falava, meu Deus, a gente consegue sair na rua, a gente consegue ver pessoas, e hoje em dia, inclusive com respeito referente ao decreto, eu não me conformo como as pessoas podem esquecer dessa luta que a gente teve, que as pessoas do passado tiveram para chegar até aqui. E nós, sabe, hoje em dia eu vejo as pessoas transitando na rua, os deficientes, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, eu saio falando oi para todo mundo que é deficiente que eu vejo na rua. Porque, para mim, assim, é um sinal de liberdade, é um sinal de que nós estamos aí, que nós nos mostramos para o mundo, que nós conquistamos, sabe? Estamos conquistando o nosso espaço. Ainda temos que brigar muito, em muitas áreas. Mas eu digo sinceramente, gente, essa é uma conquista que a gente não pode de jeito nenhum menosprezar. Eu briguei tanto para o meu filho estudar, eu briguei tanto. Quando eu levei o meu filho no primeiro dia de aula, a diretora simplesmente disse, olha, ele usava aquele aparelho tipo da polio, com os ferrinhos do lado. A diretora disse para mim, olha, eu não vou me responsabilizar pelo seu filho. Se ele se machucar, a responsabilidade é da senhora. Eu falei, tudo bem, vamos fazer uma experiência. A senhora fica com ele uma semana. Se ele não se adaptar aqui, eu tiro ele da escola. Uma semana depois, eu só via reclamação, porque o meu filho jogava bola, corria com aquele aparelho e cacetava a canela de todo mundo com a botinha de madeira, porque a solado da bota naquela época era de madeira. Então, aquilo para mim foi uma alegria, a diretora deixou ele ficar e pediu que eu falasse para ele não chutar as outras crianças. Então, gente, eu não me conformo. E ele foi para uma escola regular, tá? Em 1986, ele estava numa escola regular, ele estava lá dentro, eu participava das reuniões, tinha reclamação? Tinha. Pessoal, hoje em dia, tudo é problema para discussão. Meu filho sofria bullying? Sofria, mas eu falava para ele, olha, filho, você tem capacidade. Não importa a deficiência esteja na sua perna, que aquela época era defeito, né? Na perna, no braço, aonde quer que seja. O seu intelecto, a sua cabecinha é que importa, vai à luta. Meu filho hoje está com 42 anos, tá? E meu filho é um homem maravilhoso, cresceu, me deu 2 netos maravilhosos, eu tenho uma nora maravilhosa. Então, olha, gente, é indescritível a alegria que eu sinto quando eu vejo os deficientes, as pessoas com deficiência, vencendo, indo à luta, as mães lutando por aqueles que não têm condições de revidar, de reivindicar o seu direito, mas eles estão ali presentes, sabe? E não me diz que uma criança múltipla não entende o que está se passando. Entende sim, porque a Vivi, da Fátima, quando a gente conversa perto dela, ou ela está nas reuniões, ela abre um sorriso enorme, tá, para a gente. Quando vê a gente, ela reconhece a gente. E eu até falo que se a Vivi um dia tiver todo o psicológico dela e todo o cognitivo novamente, ela vai ser a melhor militante que eu já vi na minha vida. Porque é simplesmente espantoso como ela se sente bem no local onde ela está, onde a gente está nas reuniões e tudo mais.
A Fátima fala para a gente que é uma alegria para ela. Então, gente, sinceramente, acho que a maior alegria que eu tenho na minha vida e que eu tive foi ver as pessoas transitando na rua. Não sei você, Luiz, Eulália. Eu aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas, que não dá nem para citar tantos nomes. O Baggio simplesmente era aquele professorzão, sabe? Na minha vida foi um professorzão. Ele e o Gilberto, eu falo que eu aprendi, acho que tudo com eles, né? Uau. Ainda tem muito para aprender, mas eu aprendi tudo de início com eles, né? E são pessoas assim, e pessoas que a gente conta com esse apoio e fazem a gente querer lutar pela inclusão, pela pessoa com deficiência estar inserida, sabe, no mercado de trabalho, ela está indo para a escola mesmo regular, vamos mostrar a cara, vamos lá. Tem aqueles que não têm a condição, a família tem o direito de escolher se quer ou não que ela fique ali, mas para mim faz muito bem a gente estar no meio de todos. E eu falo que uma sociedade só vai ser inclusiva o dia que não precisar ninguém ficar falando que, você tem que dar o lugar para o deficiente, você tem que reservar isso aqui para o deficiente, que nós estivermos inseridos na sociedade, de fato e de verdade. E isso só vai ser possível se nós continuarmos essa luta. Não podemos regredir, de forma nenhuma. Uau, nossa, gente, os relatos de vocês são muito especiais, porque vocês contaram algo que bate com a vida de cada um que está nos acompanhando, com a minha também. Tem muito repórter esportivo e plantão esportivo que é cego, integrantes de equipes de esportes de rádio, ou radialistas cegos, que dizem que até eu ter feito, ninguém achava que podia, né? Eu fui repórter de futebol, fui o primeiro, hoje eu posso falar, eu levei 30 anos para afirmar isso, porque eu tenho muito medo desse negócio de o brasileiro tem mania de dizer que é o primeiro, que é isso, que é aquilo, e eu tinha medo porque o Brasil é um país enorme e podia soar pretensão, podia parecer pretensão, mas hoje eu já pesquisei em todas as regiões, realmente eu fui o primeiro repórter esportivo com baixa visão em emissoras de rádio do Brasil, e muitos dizem para mim, o Jorge José, que foi da Rádio CBN Natal, o Jean Schultz, de Florianópolis, da Rádio Gazeta de Florianópolis, que são pessoas cegas, disseram, só ganhei ânimo para fazer depois que vi que você fez também, mais ou menos em linha com o que a Eulália, com o que o Luiz e com o que a Sandra contou. Precisamos da convivência inclusiva, porque ela gera o ânimo e otimismo de quem está nos desafios de vencer o preconceito, e ela gera a convivência inclusiva, que é aprendizado para as pessoas sem deficiência que precisam sair da lógica do preconceito. E o museu que preserva a luta por direitos deve ser o espaço de promoção desse debate. Reitero, temos na nossa programação lives sobre esse tema, Luiz. Em breve, né? Nós vamos pôr esses debates aqui na divulgação também do Museu da Inclusão e consideramos muito bem feitas as suas colocações, suas ponderações sobre a necessidade desse debate estar na pauta. Quero mandar um abraço também para Deisiane, que está aqui também mandando abraço para todos. Um grande abraço para a Sandra também, do Gilberto. Opa, trocar de óculos para enxergar o sobrenome dele. Gilberto Fracheta. Grande abraço para você, Sandra, e para você, Eulália, também, Luiz, todo mundo recebendo abraços aqui, pessoal que participa. Gente, nós estamos estourando o tempo, então vou pedir para vocês o seguinte, para cada um minutinho apenas de considerações finais. É tanto conteúdo, né, gente, que não dá para a gente fazer isso tão rapidinho. Mas o que eu peço para vocês falarem nesse 1 minuto? Sobre preservação, quer dizer, além do Museu da Inclusão, vocês conhecem alguma outra iniciativa de preservação da história? E suas considerações finais hoje aqui, quais são? Então, falem sobre isso, né? Preservação da história, se conhece algum, nem que seja uma pessoa física que teve esse cuidado, e depois as considerações finais, em 1 minuto, Eulália, é com você, já dizendo mais uma vez, muito obrigado, Eulália, e obrigado também ao Júlio, que está aí do teu lado, seu sobrinho. Diga aí, Eulália. Eu que agradeço pela oportunidade, foi muito bom estar aqui com vocês. E, além do Museu da Inclusão, eu acho que o grande patrimônio histórico tem que continuar aí as associações do Conselho Municipal e Estadual, como eu falei, para estar levando essas informações, principalmente em territórios, né, nas áreas periféricas, onde o pessoal não sabe, muitas vezes, que temos ali
a Prefeitura Regional, que dentro da Prefeitura tem o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência, e que dentro desse CRAS as pessoas com deficiência podem estar lá buscando pelo seu direito, pela sua inclusão, tanto na educação, na saúde, esporte, lazer, cultura, e também está incentivando os novos, as pessoas com deficiência, a estar frequentando esse espaço que é nosso também, né? Que é todos os museus, onde podemos estar vendo toda uma história de toda a sociedade e principalmente das pessoas com deficiência. Muito obrigada por estar aqui com todos vocês, foi um prazer imenso, fiquei muito feliz para estar ouvindo de novo a Sandra, o Luiz, enfim, e agradecer mais uma vez ao Júnior e a toda essa coordenação do... Nós é que agradecemos, Eulália, uma grande honra, Júlio também, tá, Júlio? Uma grande honra contar com vocês aí, diretamente da Zona Sul da cidade de São Paulo. Da Zona Sul, agora um passe longo para a Zona Leste 1, ali onde fica o Alto da Moca. Luiz, suas considerações finais em 1 minuto, Luiz. Muito obrigado mais uma vez por sua participação. Não, queria agradecer mais ou menos, mais uma vez, o convite, né? Cumprimentar todos, mandar um abraço para a Sandra, Eulália, os intérpretes, né? Thalita, Nara, Marcos e o Chico, que saiu do ar aqui. Eu acho que seria bastante interessante a gente aproveitar esse final para convidar pessoas de movimentos sociais, sobretudo da periferia, eu acho, que tenham documentação, que tenham memória, né, desses tempos, que encaminhem para o... Eu tenho dificuldade de falar museu, para mim, vou repetir memorial aqui sem querer, mas acho que a Secretaria tem essa missão de acolher, receber e preservar esses materiais. Fica aí uma sugestão. Quem puder, entre em contato e mande suas memórias, né? O fato de eu não ter tido contato com nenhum movimento na época em que eu era adolescente não significa que eles não existissem, né? Então é interessante a gente estimular as pessoas a sempre mandarem. Eu queria só terminar, então, dizendo que é muito importante esse trabalho de preservação da memória, principalmente não só de preservar a memória, só não ficar lembrando o passado, mas tentar fazer articulações entre o passado e o momento presente, que não é porque um direito foi adquirido que ele vai continuar existindo para sempre, ele deve ser reconquistado a cada período, e, né, estamos aí em momentos com ameaças graves e frequentes, o que é pior, a muitos direitos. E eu queria parabenizar, né, o Museu da Inclusão, e não dá para, já que nós estamos falando aqui de memória, não dá para, nesse momento, eu não parabenizar, lembrar, elogiar e trazer para esse debate aqui pessoas como a Elza Ambrosio, como a Cris Meri, meu amigo Márcio Bustamante, né, todas as pessoas que ajudaram a construir a história desse museu que surge, mas que já tem uma história, né, como o antigo Memorial da Inclusão. Tá, obrigado, um abraço a todos. Obrigado, muito obrigado, Luiz, exatamente. Ô, Elza Ambrosio, um abração para você, para a Kika, para todo mundo e todos os demais que o Luiz citou, que ajudaram a construir essa linda história. Silvia Estrela está aqui no Facebook, no nosso Museu da Inclusão no Facebook. Está Museu da Inclusão no Facebook, na página diz: parabéns às intérpretes Thalita e Nara. Faço minhas as palavras da nossa espectadora, da nossa integrante aqui, das pessoas que estão assistindo, do grande público que está assistindo a live. Silvia Estrela, ela diz: parabéns às intérpretes Thalita e Nara e ao guia intérprete Júlio. Parabéns para eles. Muito obrigado, Silvia Estrela, participando aqui no Facebook Museu da Inclusão. Sandra, agora é com você. Suas considerações finais em 1 minuto, aqui nessa nossa live da região metropolitana da cidade de São Paulo. Sandra. Ok. Olha, que eu saiba, só o Museu da Inclusão, tá? Que a gente conhece de museu mesmo.
tem algumas pessoas, né, que guardam muito dos movimentos anteriores, como o Galeno, tem uma memória boa lá guardada com ele do MDPD, né, que era o Movimento de Direito de Pessoas com Deficiência, antes de conselhos e tudo mais, né, tem algumas pessoas, creio que o Gilberto deva ter alguma coisa, né, algumas pessoas assim devem ter, mas de fato, de museu mesmo, só o Museu da Inclusão. Inclusive, eu parabenizo a toda essa produção de vocês, tá? Estão de parabéns, muito, muito produtivo, todas as lives, tá? Eu agradeço pelo convite, agradeço as meninas aí, ó, da interpretação, Julinho, meu amor, minha vida, tá? Agradeço de coração. Luiz, saudade, cara. Não vejo a hora de voltar para aquele prédio e ver você lá na rua, tá? Lala, saudade, meu amor. Ainda bem que a gente teve esse tempinho para conversar aqui. Chico, que entrou e já foi dar uma voltinha. Muito obrigada pelo convite. Estou com saudade de vocês também. Marcos, precisamos nos ver para a gente fazer que nem fazia, né, ô Luiz? Na época do Dr. Baggio, a gente ia lá para a Rua São Bento, ou para o Largo do Café, sabe? Tomar um sorvete, eles tomavam a cervejinha, sabe? E ficava falando sobre política pública, sobre as nossas conquistas e tudo mais. Isso seria muito bom se a gente juntasse. Vamos combinar? Combinadíssimo. Obrigada e uma boa tarde para vocês. Uau! Eu quero ter essa oportunidade muitas vezes. Claro que nós vamos ter que esperar a pandemia passar, mas o convite da Sandra é muito bem-vindo, porque é na confraternização que a gente, entre um chopp e outro para quem é de chopp, uma taça de vinho e outra para quem é de vinho, um refrigerante e outro para quem é de refrigerante, enfim, um suco e outro para quem é de suco, é ali que a gente vai aprendendo com as experiências de cada um e trocando ideias para entrosar times. Peço um pouquinho da audiência um pouquinho mais da audiência de vocês que estão acompanhando. Tenho 2 recados importantíssimos para todos vocês e todas vocês. Antes, agradecer mais uma vez a Eulália Cordeiro e ao Júlio Cordeiro, que foi guia e intérprete da Eulália, ao Luiz Carlos Lopes, Sandra Reis, que estiveram com a gente, mais uma vez explicar que a Maureen Leão teve realmente problemas com a internet, lá dela em São José do Rio Preto. Agradecer também a equipe técnica. Nenhuma dessas lives, dessas 6 da série, elas não seriam possíveis, nenhuma seria possível sem essa equipe. Coordenação de Júnior Nascimento, e também da Renata Citadin e do Carlos Prado. A produção de Priscila Andrade. A equipe de apoio com os talentosos Rodolfo Melo e Raíssa Reis. Realização, Abaçaí Cultura e Arte e Museu da Inclusão. Redes sociais, Museu da Inclusão, no Instagram e no Facebook, Museu da Inclusão. Intérpretes de Libras, Thalita Messias e Nara Oliveira. Bom, agora o recado. Vou até tomar um golinho d'água, são 2 recados tão legais. Tomar um golinho d'água. Pronto. Tá tão quente, né, gente? Primeiro recado é o seguinte. Dia 28 temos encontro. Então, como eu disse no começo do bate-papo, essa não é a última, é a última desta série sobre os marcos históricos. Mas vem aí, Chico já carimbou ali, já, pá, Marcos, pode divulgar. Vem aí, dia 28, a live Marcos Históricos América Latina e Caribe, que eu terei a honra de apresentar. Vai ter representantes da Guatemala, do Peru, enfim, de diferentes países da nossa Latinoamérica e Caribe, América Latina e Caribe. Portanto, não percam nesse mesmo horário, na quarta-feira, 28, live internacional, tá? Chiquérrimo. Olha, eu sou carioca, moro em São Paulo há 13 anos, casado com paranaense, mas sou filho de mineiros. A gente diz para isso, a gente diz assim, é chique demais, sou, não é? Eu vou apresentar uma live internacional com vocês, não percam. E o segundo recado tem a ver com Museu da Inclusão. Hoje, queremos te agradecer. Obrigado por lutar por uma sociedade igualitária, quebrando barreiras históricas para fazer da inclusão um processo de constante modificação da organização social. Um processo para mudar a organização social. Sem você ao nosso lado, a história das pessoas com deficiência no Brasil
poderia ser outra. Hoje, damos mais um passo importante para o segmento. Estamos crescendo e expandindo e gostaríamos do seu apoio. Nossa trajetória começou com o desejo de preservação da memória do movimento social de pessoas com deficiência e de luta para sairmos da invisibilidade. O resultado dessa aspiração foi a criação de uma exposição, abre aspas, Memorial da Inclusão, os caminhos da pessoa com deficiência, fecha aspas. Lembram? Pois é. Inaugurada ao público em 2009 no térreo da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi por esse meio, foi por meio dessa exposição que o Memorial da Inclusão transcendeu, ganhando novos usos e constituindo-se enquanto local de execução de ações educativas, exposições diversas, formações de nosso acervo, além da criação da Virada Inclusiva. Já participei de algumas, como é bom. A Virada Inclusiva é um grande evento de mobilização dos direitos culturais das pessoas com deficiência no estado de São Paulo. Ao longo desses 10 anos, amadurecemos e ocupamos um espaço importante de reflexão e debate sobre a inclusão e acessibilidade, tendo como base a abordagem social da deficiência, preconizada pela própria Convenção das Organizações, ou da Organização das Nações Unidas, a convenção da qual o Brasil é signatário. Nossa jornada, ela é assim, com ela nos tornamos uma instituição que tem como propósito, de forma integral, a guarda, preservação, pesquisa e comunicação da memória da luta por direitos do movimento social das pessoas com deficiência, que se configura como patrimônio social, político e cultural da pessoa com deficiência no estado de São Paulo, alinhado com o conceito da deficiência que resulta da interação entre as pessoas e as barreiras que impedem suas plenas participações na sociedade como agentes protagonistas. Contudo, existe ainda muito o que fazer e temos que continuar acompanhando os debates e pautas contemporâneos desse movimento social, uma agenda viva e dinâmica. Por isso fazemos debates, por isso fazemos encontros como esse aqui, como essa live, porque nossa agenda é viva, é museu vivo, é museu dinâmico. Diante de tal responsabilidade, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência está modernizando processos em uma nova linha de reflexão museológica, tendo como vocação a comunicação com seu público. Sim, queremos comunicar cada vez mais e melhor, mudando inclusive linguagens, atualizando linguagens na comunicação com o nosso público do museu. Reiteramos nosso compromisso de contribuir com a eliminação de barreiras sociais e atitudinais para a transformação da sociedade, a promoção da dignidade humana, a justiça social, a equidade de oportunidades entre pessoas com e sem deficiência. Por isso, agora, somos o Museu da Inclusão, conquista do movimento social, que faz parte da história do estado de São Paulo e do Brasil. É nosso patrimônio. Museu da Inclusão. Porque nada sobre nós sem nós. Boa noite.